Você está no MangaCast, o podcast do Mangaka. Hoje nós vamos falar sobre Charlotte, que é um anime aí que alguns têm como favorito, outros gostam bastante, mas como técnica de roteiro, eu vou dizer que eu não sou tão fã assim. Vou ser bem sincero e vou falar porque na realidade eu acho que é uma técnica de roteiro bem enrolada. Por quê? Começa ali nos primeiros capítulos, no primeiro episódio, já começa uma coisa que parece ser mais legal, um enredo mais legal, que é ele apelando ali, ele, para quem não entende, o protagonista, ele tem o poder ali de possuir outras pessoas por alguns segundos. E aí ele consegue possuir ali as pessoas enquanto elas estão estudando, e nisso ele copia, ele pega as informações da prova e copia e faz. Então ele não estuda e mesmo assim ele passa na melhor escola e ele é o melhor aluno da melhor escola, e porque ele possui as pessoas enquanto elas estavam fazendo os inteligentes, enquanto eles estavam fazendo, e depois ele faz ali a prova. Nisso ele consegue também possuir um cara que estava dirigindo, e aí o cara quase atropela a menina que ele é afim, só que nisso ele salva ela de ser atropelado. Obviamente ele fez de propósito, né? Só que aí ela dá moral pra ele, chama ele pra sair, tudo, então o plano dele dá certo. Só que depois ele leva um fora tal. Até aí eu acho que o anime tava com um enredo bem interessante, até gostosinho tal. Só que depois disso o anime se perde um pouco, fica um pouco meio nada a ver tal. Então é isso que eu falo. O problema não são muitos episódios, são 13, né? Mas mesmo assim, é, talvez se fizesse, sei lá, 7 episódios, 5 episódios, é ousado. Por isso que para fazer sucesso você tem que ser diferente, você tem que ser ousado. Mas você tem que, às vezes, fazer umas coisas diferentes. Não significa que aquilo é um fracasso ou que é ruim, muito pelo contrário. Significa que, por exemplo, tem animes que são em filmes, né, de uma vez só. Eu gosto bastante desse formato, por exemplo. Entendeu? Eu acho que os que eu assisti assim, gostei bastante da maioria. Então, por exemplo, Charlotte poderia ter ficado bom se tivesse ficado menor e tivesse um enredo mais interessante. Porque depois o rapaz, o protagonista, ele vira um ceifador de poderes, ele tira os poderes das pessoas e coloca nele. As pessoas que nascem com poder especial, ele vai lá, tira, ele viaja o mundo fazendo isso, tirando o poder das pessoas e adicionando para ele. E ele despiroca depois disso e tal, e aí acaba. Então eu acho que fica meio nada a ver, assim, ficou meio. Como técnica de roteiro, sinceramente, eu acho que não recomendo fazer tão longo assim, se você não tem um enredo. E se você tem um enredo assim que não rende, então pegue e seja criterioso com o enredo quando você for fazer.